Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês a tag Meu Animalzinho de Estimação. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Todd. Ele odeia colo, odeia colo. Calma, a mamãe tá mostrando você pras pessoas. Fala um oi, ai, fala um oi pras pessoas. Ele odeia, ele odeia colo. Ele já quer sair, ó. Ele é pequenininho, ele tem só 2 meses e meio. Dá muito trabalho ainda, não sabe fazer xixi no lugar certo. E tudo ele brinca, tudo é brincadeira, ó. Mamãe vai soltar você, você não vai poder mais vir aqui no colo da mamãe. O que você acha? O que você acha? Ó as meninas. Fala oi pras meninas. Fala oi pras meninas. Ai, que sono, gente. Tô com muito sono. E a gente ganhou o Todd. Ele chegou aqui em casa com 2 meses, ele tá aqui em casa faz umas 2 semanas. Então ele ainda não acertou o xixi, ele ainda faz cocô no lugar errado, chora pra dormir, não gosta de ficar sozinho. Mas ele é muito fofucho e a gente já sabia, né? Ele é um neném, então é normal que no começo ele dê um pouquinho de trabalho. E como eu trabalho em casa, é tranquilo eu ficar com ele quando... Ai, tô com muito sono, gente, vocês estão me atrapalhando, eu quero dormir. E quando eu preciso sair, preciso ir em algum evento em São Paulo, meu marido fica com ele. E quando ele tá trabalhando, eu tenho vários lugares pra deixar. Eu tenho a casa da minha avó, que tem a Lady, que eu já mostrei pra vocês no Instagram. Tem também a casa do meu sogro. Ai, peraí. Então, quando eu preciso ir pra São Paulo, tem a casa da minha avó, que tem a Lady, aquela cadelinha que eu já mostrei pra vocês no Instagram. Tem também a casa do meu sogro, que tem o Rick, que é aquele bacezinho que também já mostrei pra vocês no Instagram. Então, ele tem bastante lugar pra ficar, assim, quando eu preciso ir pra São Paulo. Mas desde que ele chegou aqui em casa, eu não tenho saído de casa, eu não saio de casa, a gente não deixa ele sozinho, nem um pouco. Se a gente vai pra cozinha, ele já chora, ele tá na sala, ele já chora, se eu preciso tomar banho, ele já chora. Então, a gente não tá saindo por enquanto. Eu só saio assim, quando meu marido chega, daí ele fica com o Todd e eu saio. E a gente vai revezando, assim, sempre um fica com o Todd, ele nunca ficou sozinho. Faz, como eu disse, 2 semanas que ele tá aqui em casa, então ele ainda não acostumou a ficar sozinho. Claro que ele vai ter que ficar sozinho, por exemplo, pra eu ir no mercado, alguma coisa assim, mas é pouco tempo. E quando ele tiver que ficar um pouco mais de tempo sozinho, eu vou deixar ele na casa da minha avó ou na casa do meu sogro. Como eu disse no começo também, que eu tava com ele no colo, ele ainda é pequenininho, ele tem 2 meses e meio, então ele é um neném, ele é um bebezinho. Ele não gosta de ficar sozinho, ele chora pra dormir, ele gosta muito de brincar, ele não acerta o xixi e o cocô ainda, é normal, até uns 4 meses, assim, ele vai aprender a fazer o xixi e o cocô no lugar certo. Por enquanto, eu fico limpando, eu fico atrás dele, sempre vendo. Quando ele começa a farejar, assim, no chão, a fazer círculozinho, eu já levo ele pro lugar certo, pra ele fazer xixi no lugar certo, pra ele aprender. Ele tem acertado muito mais do que errado atualmente. Isso porque faz 2 semanas, então ele assimila muito rápido. Mas ele tem acertado muito, ele fica na sala, a gente deixou o sofá assim meio fechadinho pra ficar um espaço menor pra ele poder brincar e poder fazer xixi e não ficar muito perto das coisas, assim, a cama não ficar muito perto do lugar onde ele faz xixi, sabe? Porque se a gente abre a casa toda pra ele, ele vem aqui pro quarto e ele não consegue voltar pra fazer xixi no lugar certo, então ele acaba fazendo xixi no meio do caminho porque a bexiguinha dele ainda não consegue segurar o xixi, é muito pequenininho, então ele bebe água e já meio que sai. Então a gente deixou ele no espaço menor pra ele poder entender que ele bebe água ali e faz xixi. E ele tem acertado bastante. É bonitinho quando ele tá aqui no quarto, ele volta correndinho assim pra lá e ele sabe que é lá que ele tem que fazer. E aí a gente agrada. A gente começou a dar um pouquinho de petisco pra ele, mas não deu certo, a gente tirou isso. Porque ele tava fazendo muito xixi, ele bebezinho assim, faz muito xixi, ele faz cerca de 30 xixi por dia. Então se eu der um petisquinho pra ele a cada vez, ele vai comer muito petisco durante o dia. E eu não quero isso, eu quero que ele coma ração, que é uma comida específica pra ele, super saudável. Se ele come muito petisquinho, o petisquinho obviamente é mais saboroso do que a ração. É como se fosse um chocolate ou arroz e feijão, sabe? Então se ele come muito petisquinho, ele acaba meio que perdendo interesse na ração. Então a gente tirou isso dele, agora a gente não usa mais petisquinho. Toda vez que ele faz xixi no lugar certo, a gente faz festa, a gente fala bom garoto, a gente faz carinho. E aí ele tem aprendido, mas ele ainda erra um pouquinho. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Como eu disse, ele não gosta de colo. Ele não gosta de ficar sozinho, então nos primeiros dias eu dormi com ele no sofá. Aliás, eu dormi na sala com ele, eu no sofá e ele no chão na caminha.
pra ver se ele acostumava. Eu dormi 2 noites, depois meu marido dormiu 2 noites, na 5ª noite a gente deixou ele dormindo e escapou, veio assim na pontinha do pé pro quarto pra dormir, deixamos a porta aberta assim pra ouvir, e ele dormiu a noite toda. Ele acordou um pouquinho, andou ali no espacinho dele, bebeu água, fez xixi e voltou a dormir. Então a gente achou muito bonitinho isso, só que a gente tem que fugir da sala. Se ele vê a gente saindo da sala, ele começa a chorar e aí a gente tem que ficar lá com ele até ele dormir. Então a gente tem conseguido dormir já no quarto aqui, mas a gente tem que fugir da sala sem que ele veja. Então, se você tá tendo esse problema, se você tem um cachorrinho pequenininho, você não tá conseguindo dormir sossegado, fica tranquila, vai saindo aos pouquinhos. Uma coisa que a gente optou também é não deixar ele na cama, não deixar ele subir na cama, não deixar ele subir no sofá. Porque, assim, a gente gosta muito de cachorro, a gente não se importaria dele subir no sofá e tal, mas às vezes vem visita em casa e a visita pode não gostar de cachorro. E o cachorro, quando sobe no sofá, ele não vai subir no sofá quando você está lá. Ele vai entender que ele pode subir no sofá toda hora. Você deixou ele subir, então ele pode subir. Então é difícil dele entender, eu posso subir quando ela tiver, mas quando tiver gente estranha eu não posso subir. Ele vai subir nas visitas, ele vai querer brincar. E nem todo mundo gosta de cachorro, nem todo mundo gosta de ficar perto do cachorro. Então a gente preferiu não deixar ele subir no sofá e nem na cama. Se ele estivesse dormindo na cama com a gente, isso teria passado bem rapidinho, porque o cachorro sente ali a sua batida de coração, sente o calor do seu corpo e ele assimila isso como a mamãe dele e ele dorme mais tranquilo. Mas como a gente quer que ele acostume a dormir no chão, na caminha dele mesmo, no lugarzinho dele, então é um pouco mais difícil. Uma dica que eu tenho pra vocês que tá tendo esse problema com um cachorrinho que não dorme é colocar um relógio daqueles bem barulhentos, sabe? Normalmente a gente tem esses relógios na cozinha que faz aquele tic-tac alto, sabe? Tic-tac, tic, e que são chatos pra caramba pra dormir. Coloca perto da caminha dele, pode colocar se ele estiver dormindo na sala, coloca no rack, coloca em cima do sofá, porque aquele tic-tac lembra o coração da mãe, então ele vai ficar mais calmo e ele vai dormir mais tranquilo. Outra coisa que a gente também, a gente leu, comprou vários livros e tal, leu várias coisas, também é colocar uma garrafa PET com água morna pra dormir com ele. Com o Todd isso não funciona, porque ele não dorme nem na cama, ele tem muito pelo e a gente tá no inverno, ele tá morrendo de calor, ele dorme sempre no chão, com a cabecinha na cama assim, ó, tudo bonitinho, ou ele dorme no chão da cozinha, que tá geladinho. Então essa garrafa PET com água morna, pro Todd não ia funcionar, porque ele ia ficar com calor, ele não ia querer a garrafa PET. Mas se você tem um cachorrinho de pelo curto e se você mora num lugar muito frio, você pode fazer esse truque de colocar a garrafinha PET, porque ele vai entender aquilo ali como um corpo quentinho que ele pode encostar e dormir. Outra dica também que a gente fez e funciona é deixar uma peça de roupa que você usou durante o dia com o cachorro pra dormir. Mas tem que ser aquela peça que você não vai ligar caso ele destrua, porque cachorro pequeno morde tudo, faz xixi, aí pisa no xixi, e aí vai brincar com a sua roupa. Então, pega uma camiseta velha num sábado, fica com a camiseta o dia inteiro, sabe? Tipo, ele gosta do cheiro do seu corpo mesmo, do cheiro de suor, então não passa perfume, não passa nada. Fica com a sua camiseta mesmo, fazendo os seus trabalhos de casa, e aí depois você tira e deixa ele dormir. Ele vai sentir o seu cheiro ali, é como se você estivesse do lado dele. Ele também assimila bastante isso, é bem legal. E o que mais eu tenho pra dizer pra vocês? Bom, eu acho que eu já disse tudo. O Todd ainda é muito pequenininho, é muito brincalhão, não dá pra gente brigar com ele se ele faz xixi no lugar errado. A gente não tem usado esse método de brigar, de falar não, tá errado, ou de ignorar. A gente simplesmente finge que não aconteceu. E quando ele acerta, a gente elogia, faz festinha e brinca. Porque o cachorro assimila muito a sensação. Ele não vai entender que você tá falando não, ou ele vai entender o seu timbre de voz. A voz ele até entende bem, mas o que ele guarda mesmo é a sensação que ele sente naquele momento. Se ele tá fazendo um xixi no lugar errado e você fala não sei o que lá, e para tudo que você tá fazendo pra brigar com o cachorro, ele vai entender que ele conseguiu a sua atenção naquele momento. Então ele até pode assimilar isso como uma coisa boa, sabe? Putz, eu vou fazer xixi e a mamãe vai vir limpar meu xixi, não importa o que ela esteja fazendo. E a mesma coisa quando ele estiver fazendo a coisa certa. Ele vai assimilar quando você fizer festinha, que é uma coisa boa, que é uma sensação gostosa. Então, quando ele estiver fazendo xixi no lugar errado, tenta não brigar, tenta não limpar o xixi na frente dele, sabe? Tipo, não ignora o xixi, mas tira ele de perto, distrai ele, faz uma brincadeirinha e depois você vem e limpa o xixi ou o cocô longe dele, pra ele não ver que você tá limpando, pra ele não ver que você parou de fazer tudo que você tava fazendo pra limpar aquilo, porque senão ele vai fazer aquilo ali pra chamar sua atenção. Toda vez que ele quiser atenção, ele vai fazer xixi e cocô. Eu não sou adestradora, veterinária, nem nada. Eu tô falando isso sobre as minhas experiências, tá? Eu tenho 2 meses de experiência, mas eu já notei que o Todd é assim.
Se você tem cachorro, se você é adestrador, se você é veterinário, quiser deixar uma opinião aqui profissional, pode deixar, eu só tô falando mesmo a minha experiência. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido o Todd. Eu sei que foi bem pequenininho, mas eu vou colocar uns videozinhos dele brincando pela casa. E depois eu mostro mais ele em vídeo, que agora ele tá muito inquieto, porque tá quase na hora dele jantar. Agora são 7h45, ele come 8 horas, então ele tá meio eufórico, assim, esperando a hora de comer, então por isso que ele não quis ficar muito tempo aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado, e que ainda não se inscreveu no meu canal, é só clicar em inscrever-se aqui, assim vocês recebem os meus vídeos direto no seu YouTube. Um beijão e até o próximo. Tchau! Tchau! Adorei conhecer vocês! Tchau! Todd, olha pras meninas! Ai, ai mãe, não mãe! Ai,